E assim, esse convite da seleção, por que você acha que chegou? Assim, não estou falando do teu trabalho, você era o tricampeão carioca seguido, estava lá onde? Na Arábia Saudita. Jeddah, Arábia Saudita, Ares de Jeddah. Ó, imagina, você já estava lá na Arábia Tava Saudita. 9 meses lá. Já estava 9 meses lá já. E aí foi convidado para ser treinador da Aí, Quem era o anterior? Era o Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva, sim. E aí nós tínhamos, evidentemente, o meu trabalho. 85 cheguei, 86 ganhei, 87 ganhei, 88 ganhei. Porra. Tá? Mas ele, em 5 anos, como treinador, ele foi à seleção brasileira. É verdade, você chegou em 85, E os 5 anos ganhei. ganhou os 5 anos. E ganhou no sexto também. Mas, voltando ali, o futebol é muito momento. E quando a gente... Até tinha um treinador, Tele Santana, que dizia: trabalhar em time grande. Trabalhar em time grande. Porque é a possibilidade de você ter material humano para atender às exigências que você vai ter pela frente, o teu trabalho. Então, quando eu só lá cheguei porque trabalhei com grandes jogadores, trabalhei com grandes dirigentes, trabalhei com grandes preparadores, Luiz Henrique, Ralf Ferreira, Ademar Braga, o próprio Paulo Joana, Américo Faria, Paulinho Paixão, que está aí Até hoje, dando hein? aula, está dando aula aí no Internacional agora com Roger. Então, esses profissionais, essa equipe, essa felicidade de trabalhar com grandes profissionais, ela é fundamental na sua carreira. Então eu lá estava, e aí era fruto disso. Tinha concorrência? Tem sempre. Hoje tem menos. Pode ser mesmo. Pode ser. E numa época, quando você chegou, a Copa América tinha começado já? Não. Não? Quando eu cheguei, porque foi o seguinte: em dezembro me ligaram, olha, vai ter eleições. Dezembro de 88. De 88. Tá. Vai ter eleições em janeiro de 89 e tem uma chapa que vai se candidatar. Se ela for vitoriosa, você vai fazer parte desse trabalho. Você, Parreira, serão parte desse trabalho. Aí aconteceu, aí me ligaram, o Parreira não pôde vir também, tá? Aí você palavras de Eurico, você é meu candidato. Vambora, chefe, vambora. Aí me reuni com quem estava lá de treinador, me dá aí primeira opção, segunda opção, terceira opção de goleiro, de lateral, de atacante. E já fui fazendo a montagem ali. E foi fazendo essa... É que ele teve tempo da volta da viagem, né? Ele botou o time na volta da viagem. 24 horas de viagem, ó quanto tempo que dá. Sem telefone. Verdade, sem Só telefone. com caderninho anotando, ó. Ele fica aí, né? Mas era tudo no caderninho mesmo. Era tudo no caderninho mesmo, né? Não, Hoje você puxa o programa, tem lá, monta tudo lá. a tua agenda lá, monta dos teus jogadores. Não, porque eu separei aqui uma parte E toda dessa Copa repito América. uma coisa dessa brincadeira que a gente está fazendo. O próximo treinador da seleção tem que ter felicidade nas escolhas. Nós temos visto aí nomes que não têm histórico, que têm dificuldade, é diferente, requer sacrifício total. Mesmo os caras sendo fera, ídolos nos seus clubes, seleção é especial. Seleção é algo mais. Seleção é sacrifício. É pensar na nossa bandeira. É pensar no povo. O que eu posso ajudar? O que eu posso contribuir? Tem que ir com esse pensamento. Está aberto a receber. Porque só o conjunto, só a equipe vai superar as dificuldades. De tempo, de treinamento, de carência, de lesões, de adversidades, de jogar no campo do adversário, de jogar contra a Argentina, de jogar contra uma França hoje, é difícil. De jogar contra o Equador, com Colômbia. Muito difícil. Cresceram muito esses países. Muito. E muito Qualidade. mais no coletivo. Eles têm um coletivo melhor que o nosso hoje. E isso faz a diferença. E hoje Até o Brasil, desculpe, Nada, Anselmo, não é essa partida agora que nós ganhamos, mas a partida anterior contra a Colômbia, eles estavam 23 jogos Isso sem aí. perder. Isso aí. E E ganharam. é o mesmo time. É o mesmo time. Mesmo time. A Argentina perdeu
Lautaro... O Messi. E o Messi. Pô, mas algumas vezes eles não jogam. Mas a base está lá há muito tempo. Todo mundo que jogou contra o Brasil esteve na última Copa, que foi em 22, e devia estar até antes da Copa. São campeões do mundo. São campeões do mundo, pô. Então, nós precisamos fazer um trabalho diferente. Diferente. Especial. Você teve tempo para... Você falou que chegou, teve a eleição, então tu teve um tempinho legal para fazer as convocações. Não? Como é que foi? Era diferente, Fernando, porque naquela época não tínhamos data FIFA. Então, muitas vezes você convocava, organizava... Primeira coisa que tinha que fazer, vou te dar uma verdade aqui. CBF, Rua da Alfândega, sala do futebol, do departamento de futebol da CBF. Uma sala, não tinha uma fita, não tinha um papel com a última escalação, não tinha um papel com as últimas convocações, não tinha nada. Você não tinha nada onde se basear para começar. Nada. Aí, Paulo, Eurico, tem que trazer o Américo, tem que organizar isso aqui. Nós temos que deixar um legado para a seleção. Aqui, nós não temos nada, não temos uma fita. Então, temos que fazer tudo do zero. Cara, é verdade. Isso é verdade, pouca gente sabe disso, pô. Cara, que loucura. E ali o Américo foi fundamental em tudo, até dos problemas que nós vivemos, como fazer, da orientação, desse sacrifício que é servir a seleção, fazer o jogador entender isso e produzir de acordo com isso. Então, a situação não é fácil. Então, nós tínhamos que estudar o calendário francês, o calendário português, porque não era ainda a União Europeia, eram países com o seu calendário. Então, para ter jogador lá, para olhar, observar, e como é que era assistir domingo os jogos internacionais, campeonato italiano, campeonato português, não eram todos. O maior campeonato naquela época era o italiano, hoje é o inglês. Tá? Então, ver os jogadores que estão lá, observar, acompanhar o histórico dentro da seleção brasileira. Também levei o Nelson para me ajudar, levei o Gilson Nunes, que era para a base, porque ele já conhecia também muita gente, e levando o respaldo também daquele Vasco e Flamengo que eu dirigi, pô. Claro. Porque ali foi a base. Entendi. Se você olhar, a base é ali. Então tinha que partir de uma base. Por isso que eu falo que a base é importante. Não adianta daqui, porque o tempo é pequeno. Aí você arrumava uma data boa para fazer. Aí tinha que ligar para o clube, libera fulano, libera ciclano, libera... Porra, eu só não caí, Fernando, porque o Eurico me apresenta uma situação, vamos jogar um torneio Dinamarca, contra Dinamarca, Suécia e depois Suíça. Aí eu falei, Eurico, eu posso levar os melhores? Não sei. Aí eu virei para ele, Eurico, eu não me responsabilizo pelos resultados. Porra. Foi por isso que eu não caí. Tomamos de 4 para Dinamarca, 2 para Suécia e 1 para Suíça. Puta, nessa época, meu Eu tenho Deus. 4 derrotas na seleção com 35. Tenho 4 derrotas. 3 são desse período. E a da Argentina. Puta que pariu. Meu aproveitamento é 75%. Se você até... Você vai ver lá. Então, não era fácil. E tinha que correr quanto tempo. Eu cheguei... nós chegamos dessa excursão, ainda fui jogar com o Milan. Eu falei, porra, pra quê? Pra pagar a tua saída lá do Ardes de Geda. Pô, mas já foi um time lá jogar contra o Ardes de Geda, ganhamos lá de 1-0. Aí tava a Raiz, João Paulo. Primeiro amistoso no Brasil, com a seleção, só com jogadores do Brasil. Aí eu montei um monte de guri. Botei Aldair, botei Zinho, botei Neto, botei... Na convocação ganhamos de 1-0, gol do Washington. O Washington Da Fluminense? dupla, Washington e Assis. Então, aí chegamos da excursão, só a porrada, tínhamos segunda, terça, quarta, quinta, treinando na Granja Camaré, 3 dias e jogava e ia para Bahia no 4º dia.
A promessa eram 20 ou 22 jogadores. Na realidade, ficaram 18. Isso eu vi. Não se apresentou Careca, não pôde vir, não liberaram. Não liberaram Moser. Aí eu falei, vamos que vamos agora. E como é que... E o início difícil. Olha, pra você ter ideia, teve jogador que... Miller, por exemplo, não se apresentou segunda, terça, quarta. Aí chega no aeroporto para ir para Bahia, no Galeão, ele se apresenta. Falei, não, Miller, muito obrigado, pode ir para casa. Eu domingo te vi assistindo Novo Horizontino e Bragantino na televisão, lá no estádio. Por que você não se apresentou, pô? Caraca. Então você não tá com espírito agora, obrigado, até logo. E ele foi embora? Foi embora para casa, pô. Caraca. Era outra realidade. Não, era outra... Não, era outro futebol. Era outro futebol, era outro jogo. Futebol. Em compensação, por exemplo, o Charles, que era do Bahia, que era um garoto, como eu não podia contar com os outros, convoquei ele em alguns jogos. Peru, ele fez 3 gols um gol no outro. Aproveitou bem. Aí a Bahia inteira queria o Charles. Aí, peraí, você vai... Bebeto, Romário, Renato Gaúcho e Baltazar. Em 18 eu convoquei 4 atacantes. Aí deixei o Charles de fora. Aí criaram a revolta da Bahia contra a seleção. Caramba. Aquela hostilidade plena. Aí o campo na Bahia chovendo, início que deve ter batido de tambor na Bahia. Manga verde, ovo em cima da gente. Queimaram até a bandeira do Brasil, com insanidade. Insanidade louca. Aí estreamos contra a Venezuela no domingo, 3-1. O Tita, primeiro tempo, sai com uma contusão. Aí de 18, eu já tenho 17. Disputamos a Copa América toda com 17 jogadores. Aí empatamos com a Colômbia, empatamos com uma outra seleção também, que era a seleção... Peru. Com Peru. Com Peru. E tínhamos ganho já 2 vezes. Isso, eu tô com a tabela a Colômbia do mão. Maturana. Aí, por sorte, veja bem, na formação dos grupos para jogar a Copa América, 4 jogos, aí o Ricardo Teixeira, porra, eu tenho que atender outra praça. Falei, pô, é o desgaste, a gente já está aqui em Salvador, já estará lá na sede, Salvador, deslocamento, tá, um desgaste e tal, mas eu tenho que atender. Foi minha sorte, ele atendeu. Não me atendeu, Não, atendeu a praça que era Recife. Campo um tapete, Brasil e Paraguai. 3-0, gol do Bebeto, E aí a seleção dali deslanchou. Do Paraguai pra frente. Do Paraguai pra frente é só. É porque era só diferente. festa. Eram 2 grupos. Correr pro abraço. Eram 2 grupos. Era uma forma de dois Copa América diferente. Você classificava para as finais e a cada jogo você passava. Jogo. Então metemos 2-0 na Argentina, que é o golaço, um dos maiores jogos também da minha carreira, que é Brasil e Argentina, 2-0, gol do Romário e gol do Bebeto, tá? Isso. E é um golaço o gol do Bebeto. O gol do Bebeto é O espetáculo. Branco cruza, passa por todo mundo, vem o Sila, toca de primeira pro Romário, que ajeita, Só bota, escora. e o Bebeto bate de tornozelo. Isso ali, aquele movimento é só dele, só ele que faz. Só ele que sabe fazer. De cima para baixo, quase com... E o Brasil e a Uruguai tinha Francesco ali. Jogava Rubem Sousa? Rubem Sousa. Rubem Sousa. Não, o time Osamendi. o time dos caras era Era fudido. muito bom. Era fudido e o Brasil 40 anos a sem final título. é quase na mesma data do Maracanaço, quando eles ganharam o Uruguai ganhou do Brasil no Maracanã, na final do Mundial. É quase na de mesma 50. data? A mesma data. 2-1. Cara, Então isso era pressão. e o Brasil 40 anos sem ganhar um Fernando, título. você não imagina o que é dessa derrota no torneio lá da Europa. Da Europa. Em seguida, a Copa América, o início, vai cair. Eu também usei, eu quase caí, eu pendurei. Balançou. Balancei não, fiz várias de goiabeira, fui lá no chão e voltei. Que jogo que você balançou assim? Não, balancei antes de começar. Pô. Antes de começar. Já tinha treinador escalando o time, aí eu aproveitei também.
Falei, ó, tu tá fora do outro treinador, tu tá fora, tá comigo ou vai ficar de fora? Vai ficar de fora. Tá certo, pô. Tem que se proteger, pô. Porque, cara, eu tô vendo aqui 132.743 Afinal, pessoas no Maracanã. sabe qual foi a abertura? 13 mil. 13 mil pessoas. Então foi crescendo. Foi crescendo. Eu já escutei muita gente de torcedores, pô, eu era jovem, garoto, foi o maior jogo que eu vi da seleção no Maracanã. Você tá entendendo? É mesmo? Então, E um detalhe importantíssimo. E outro dia Fala aí. até fomos almoçar aí com Ricardo Gomes e Ah, que legal. umas pessoas do futebol, né? Trabalhamos juntos. Aí ele me falou assim, pô, Lázaro, foi um dos maiores jogos da minha vida, Brasil e Argentina. Aí eu falei, o senhor acha mesmo, capitão, que foi meu capitão, Ricardo Gomes, era um jogadoraço, personagem, é um ser humano fantástico. Aí ele falou, foi, mandar amassamos eles. Aí eu lembro que aí o Romário tem uma importância desse quebrar do jogo. Você que foi atleta. Todo jogo tem uma tensão no início. As rivalidades, os resultados anteriores, o que a imprensa joga, o teu momento, o momento deles. Dá a saída, o Romário pega a bola, vem o Maradona, ele dá uma caneta no Maradona. Aí quebrou tudo. Verdade. O jogo é feito de pequenas batalhas. E um lance define um caminho, uma tendência, uma confiança muito grande. E no documentário dele, ele disse que falou com o Ricardo Rocha que ia dar uma caneta com alguém. Isso aí eu não, no documentário não dele, ele falou... A mim não me chegou. Não, mentira, não foi no Maradona, foi no jogo em 94, que quando ele chegou, ele falou, ó, Não, vou dar caneta, vou dar balão e vou fazer gol. Para isso ele é. E aí que ficou ali, caracterizou Bebeto e Romário, que eles juntos nunca perderam para a seleção. E você já usava os 3 zagueiros. Foi dessa excursão que aí na primeira reunião que nós tivemos na CBF, eu fiz uma preleção, eu expliquei qual era a minha ideia, como iríamos jogar, e daí fomos para o campo estabelecer treinamento para aquilo. De trabalhar para dupla de atacante, fazer quase todos os movimentos para tentar municiá-los. Cara, mas assim, onde é que o senhor viu? Onde é que você viu? Porque não era comum, não sei se na Itália já era comum, porque tu tem 3 zagueiros desse tamanho do teu lado, tem que botar os caras pra jogar. Eu acho maneiro, eu acho muito foda pra época. Porque tudo é momento, né? Na final foram Aldair, Mauro Galvão e Ricardo Gomes. Porra. Não, assim, eu fico rindo porque é piada os caras. Mas o Aldair não joga Copa. Sim, não joga Copa. Eu lanço o Aldair no primeiro time do Flamengo e lanço o Aldair na seleção. Sim. Ele passa à frente de Moza, de Ricardo Gomes, e até, olha, eu deixei de fora André Cruz. Caraca, tinha o André Cruz. Eu deixei de fora Donato. Caralho. Que virou... Fernando. Depois ele foi para a Espanha, hoje... Ele virou espanhol, né? Donato. Jogava, nossa, perna torta, arqueada, jogava muito. O Donato eu coloco no mesmo nível, você pode achar que eu estou falando besteira. Não, claro. Eu coloco no mesmo nível de zagueiro do Leandro. Jogando de zagueiro. De zagueiro. Caraca. Jogava muito. E eu deixei de fora. Não, o time era uma... Entendeu? Você ter o Mazinho e o Branco com tranquilidade para atacar, um de cada lado. Silas e Dunga, Valdo, Bebeto e Romário. Por exemplo, o Mazinho do lado direito... que o Jorginho não se apresentou, não pôde. Aí, eu me lembro que semifinal do Carioca, nós tivemos um jogo e o Paulo Roberto estava suspenso. Aí eu meti o Mazinho de lateral direito e o Pedrinho 26 de lateral esquerdo. E ele tinha ido muito bem. Aquilo que eu te falei, Mazinho era lateral de área a área. Então, além dos cruzamentos, ele chegava lá e tinha um apetite, uma vontade para
para voltar, para marcar, que incentivava. O Vasco, naquela época, vivia muito dessa atitude dele. E isso condiciona, como eu falei da caneta do Romário no Maradona, dentro do jogo, determinado comportamento de marcar, de voltar, de incentivar a recuperação, isso influencia qualquer equipe também. Então, isso são positivismo de uma equipe. Cara, depois de 40 anos, ou mais de 40 anos, 39 anos, o Brasil ganha a Copa América. Ganha a Copa América dentro do Maracanã com... Cara, 130 quase pagantes. Pagantes. Quase 133 Fora quem mil pagantes. passou por cima da roleta. Não, naquela época. É gente pra dedéu. É gente pra dedéu. É gente pra dedéu. A gente fala hoje, pô, deu 65, 68, maravilhoso. 130 tava bom e, pô, podia chegar mais gente. Não, e essa parada, assim, porque essa parada dos 3 zagueiros é uma coisa que é muito clara na minha cabeça, porque antigamente a galera tinha uma visão muito defensiva disso tudo, de defensivo não tem nada. Não, até tem em determinado momento quando ele se transforma em 5. Sim, quando ele retorna. Mas ofensivamente, quando você tá com uma linha de 3 para se defender e um na frente, você tem 6 caras. Né? Você tem que ter, às vezes até, por exemplo, no início do trabalho, quem vai fazer o livre, quem não vai? Aí tem o zagueiro que gosta de ter o contato com o atacante, Sim. sentir o atacante. E tem o zagueiro que não. Nessa conversa houve. Não, eu gosto de sentir. Não, eu faço, eu sobro. Então vamos testar, vamos fazer. E assim foi. E assim foi. E você deu certo que tu replicou na Copa. Dali em diante só vamos perder o jogo com a Argentina. Foram bater em todo mundo. Todo mundo, atropelado. E Ganhamos da Itália na Itália, ganhamos da Holanda na Holanda. Isso aí ninguém fala. Isso aí ninguém fala, porque a Holanda aí era Holanda forte pra caramba, né? Tinha os caras, né? Jogava ainda o Gullit, Van Basten. Jogava ainda não? o Raika? Hoje é treinador. Raika. Não. Qual deles? Zagueirão, batia falta bem. Koeman jogava. Koeman. Pô, os irmãos ainda não jogavam, jogaram em 94, né? Não sei se jogavam os gêmeos. Mas, pô, a Holanda sempre fez time bom. Nunca ganhou, mas sempre chegou, sempre deu trabalho. A Itália... teve um momento, uma geração aí aquém e agora tá voltando com uma nova tá voltando geração. a fazer Eu barulho. acho que dentro da atualidade, a Inglaterra talvez tenha uma das melhores da história, Sim. de elenco da própria história. A França continua, mesmo com uma certa renovação, né? Que alguns já estão ficando no tempo aí, pela idade. E a própria Argentina. São seleções que tem que estar atento, porque tem geração boa de atletas, tem atletas de qualidade de decisão.